Mudando de assunto agora, o Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades em 19 prefeituras do Ceará durante esse período de transição de gestão municipal. Nessas cidades, os prefeitos não conseguiram se reeleger ou não conseguiram eleger os seus aliados políticos. E aí, alguns serviços essenciais estão deixando de ser ofertados. É aquela chamada Operação Desmonte, que infelizmente costuma acontecer sempre. A Marina Alves tem os detalhes e já vai contar pra gente. Marina, quem sofre mesmo é a população, né? Infelizmente. Isso mesmo, Raíssa, a conta geralmente bem alta, quem paga é a gente, né? A operação do Tribunal de Contas do Ceará começou logo depois do resultado das eleições municipais agora de 2020. Esses 19 municípios do Ceará que você citou foram municípios onde os prefeitos não foram reeleitos ou não conseguiram eleger os seus aliados. E aí o objetivo dessa operação é justamente fazer com que a transição da gestão aconteça de forma responsável. Mas, infelizmente, nos 19 municípios fiscalizados, foram encontradas irregularidades nos 19 municípios. As irregularidades foram do tipo, por exemplo, contratação e demissão de funcionários da prefeitura durante o período eleitoral. Para quem não sabe, a legislação eleitoral, no caso desse ano, diz que do dia 15 de agosto até 31 de dezembro, nenhum funcionário da prefeitura pode ser demitido e ninguém pode ser contratado, justamente para evitar qualquer tipo de influência política nas decisões do município, nas decisões dessa prefeitura. Mas não foi isso que aconteceu em alguns municípios. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, 34 funcionários da prefeitura foram demitidos nos últimos 4 meses. E aí esse tipo de irregularidade foi constatada pelos conselheiros do Tribunal de Contas. Outro tipo de irregularidade foi a falta de transparência na transição e descontinuidade de serviços essenciais. O que isso quer dizer? Saúde, por exemplo, é um serviço essencial. Em algumas cidades do Ceará, o Tribunal de Contas do Ceará encontrou várias irregularidades em contratos aí, feitos, por exemplo, com profissionais da saúde. Em alguns, os contratos eram feitos diretamente com esse profissional, com o médico, com o enfermeiro e com validade até o dia 31 de dezembro, agora de 2020. Ou seja, quando a nova gestão assumir, a partir do dia 1º de janeiro, esse município não vai ter médico e não vai ter enfermeiro. O novo gestor vai ter que realizar novos contratos, chamar mais gente, enquanto isso, a população fica sem atendimento médico. O mesmo aconteceu em algumas cidades em relação à contratação de ambulâncias, por exemplo. Ambulâncias só estavam podendo circular ou contratadas para circular naquele município ali até o final desse ano. Depois disso, esse município não teria mais ambulância. Enfim, foram muitas irregularidades, infelizmente, que a gente vê que só quem sofre, só quem paga a conta, como eu disse, é a população. Alguns contratos em alguns municípios, por exemplo, foram encontrados escondidos, digamos assim, guardados, mas na verdade escondidos no quintal de alguns prédios da administração pública, provavelmente no intuito, de que a nova gestão não encontrasse aquele contrato ali escondido. Enfim, são coisas realmente inacreditáveis. Eu vou citar para você de casa, até que para você ver, se o seu município, a sua cidade está incluída nessa operação Desmonte, quais foram as 19 cidades fiscalizadas, na ordem alfabética: Acaraú, Alto Santo, Antonina do Norte, Bela Cruz, Caucaia, Hererê, Itapajé, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Maranguape, Milhã, Quixadá, Quixeramobim, Heriutaba, Russas, Tejuçuoca, Trairi e Uruburetama. Dessas 19, Alto Santo foi a que teve a maior quantidade de irregularidades, 9 encontradas aí pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Ceará. O que acontece a partir de agora? De acordo com essas irregularidades, tudo que foi encontrado foi colocado em relatórios enviados aos conselheiros do Tribunal de Contas do Ceará, relatando o que foi encontrado e recomendando algumas medidas aos gestores dessas 19 cidades, para que eles mudem e regularizem a situação antes de passar a gestão para os prefeitos, eleitos agora nas últimas eleições municipais. Caso isso não aconteça, esses gestores podem responder por improbidade administrativa. Então é isso, Raíssa, é uma operação importantíssima, que acaba descobrindo muita coisa que a população desconfia, mas não tem como comprovar e que infelizmente mostra para a gente, confirma que alguns gestores, apesar de eleitos pelo povo, não estão preocupados com o povo, Que a disputa política muitas vezes acaba se sobressaindo a serviços básicos como a saúde em tempos de pandemia. Eu volto com você.
Verdade, Marina, um absurdo, né? É a prova do egoísmo, né? Do interesse próprio, né? A busca realmente por se promover ou promover seus aliados. Lamentável, esses gestores têm que ser punidos mesmo. Então, vamos ficar de olho nessas investigações. Obrigada, viu?